E aqui a gente tem um gráfico bem interessante que mostra as eleições nos Estados Unidos, o nome de cada um dos presidentes, tá? Em azul, democratas, em vermelho, republicanos, e aí a bolsa. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, a gente só vê uma coisa, né, Stefania? Para cima. Sim. Nem parece que teve quedas. Mas quando a gente dá um zoom, a gente vê toda a volatilidade. Querendo ou não, eu acho que essa é a visão que vocês têm que ter quando forem investir. No longo prazo, as ações tendem a se valorizar. Se você comprar boas ações a bons preços, você tende a ganhar muito com isso. No curto prazo, a gente passa por momentos de incerteza, e incerteza gera volatilidade. E a volatilidade é a melhor amiga do investidor. Porque se não houvesse volatilidade, vocês não conseguiriam comprar bons ativos a bons preços. Como eu comecei em 2015, foi bem marcante, assim. Acho que na conjuntura toda do país estava bem difícil, assim, taxa de juros explodindo, inflação, 2 dígitos, para arrumar emprego estava difícil, então foi um cenário bem atípico, assim. Eu acho que quem decidiu entrar naquele dia na bolsa lá realmente foi um herói e hoje colheu os frutos. Sim, eu concordo plenamente. E aí até quando a gente pega, por exemplo, 2008, que muitas pessoas, pô, mas 2008 teve toda aquela crise e tal, acaba que o Brasil não sofreu tanto, porque naquela época a China estava muito forte, estava importando muita commodity, e o Brasil passou muito bem por aquilo. Até tem aquela questão lá era uma marolinha, não era uma onda, etc. Então, nem 2008 foi tão forte. Eu vejo que 2015 foi um dos momentos mais difíceis, e não só pelo momento em si, mas parecia que não existia uma luz no final do túnel. A gente não via o Brasil saindo daquela crise. Né? Então, quando a gente pega o mercado de investimentos, o mercado financeiro no longo prazo, a tendência é muito nítida. E aí, para quem está nessa live, eu sempre falo, para quem acompanha o status, a Suno, entre outros, foquem no longo prazo. Tá? No próximo slide, a gente tem o Brasil. Né? O Brasil não é os Estados Unidos, mas o Brasil também, eu quero que vocês foquem nessa tendência. A gente tem vários governos ali embaixo, tá? O nome de cada um dos governos, e o Bovespa em dólar, e a gente vê que a tendência da Bolsa também é se valorizar. Né? E quando eu olho para o Brasil, hoje, eu vejo sim uma luz no final do túnel. A gente foi um dos primeiros países a acabar por subir a taxa de juros muito mais elevada. O mundo inteiro está passando por um momento inflacionário, Estados Unidos, Europa, China desacelerando. O Brasil foi um dos países que começou a subir mais rapidamente sua taxa de juros e com isso conseguiu controlar a inflação muito bem. Tá? Eu acho que a gente tem um problema nas mãos para ser resolvido, mas ele deve ser resolvido. Tá? Não me preocupa tanto o Brasil, e eu acho que a tendência da Bolsa no longo prazo é se valorizar. E quem tem essa visão de longo prazo tende a ganhar dinheiro. Até tem um comentário ali sobre a questão da Venezuela. Né? Tem muita gente que fala, pô, será que o Brasil vai virar Venezuela? Eu acho que não. Porque a gente tem, querendo ou não, muita força dentro do agronegócio, que é um segmento muito forte, e a gente consegue se expor a ele dentro da Bolsa. Né? Vou dar um exemplo para você, Stefania, tá? Só para tornar mais clara essa ideia. 1/3 da bancada de parlamentares brasileiros estão ligados ao agro de alguma forma. Então, é muito difícil a gente taxar o agronegócio e acabar com o agronegócio. E, querendo ou não, 27% do PIB é exposto a isso. Né? Quando a gente pega outros setores, exportadores também, o Brasil ele é muito forte nisso. Então, eu não vejo o Brasil indo para um caminho de Venezuela, nem nada do tipo. Tá? Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado e para os próximos anos a gente deve surfar uma onda muito boa de um crescimento já contratado. Não só no agronegócio, mas à medida que essa taxa de juros começa a ceder, e aí depende muito da inflação, e a inflação já cedeu nos últimos 3 meses, deu um valor aí próximo de 0,5, 0,6 para esse mês, mas a inflação muito mais controlada, eu vejo que o Brasil deve ir muito bem nos próximos anos. Eu acho que a Bolsa Brasileira é uma das que melhor deve performar no relativo. Então, gosto muito do Brasil, acho que a gente está num país muito bem posicionado. Né? Tu está investido no Brasil mais, está investindo mais no exterior? Como é que está a tua cabeça, Stefania? Eu, todo mês, eu tenho o dinheirinho que eu invisto, né? E eu sempre
divido um percentual ali, uma parte para ações, uma para FIIs, uma para renda fixa ali, para ter aquela segurança, o dinheiro que você precisa ali rapidinho. Tanto é que com esse problema do Covid, eu tive que rever minha reserva de emergência, né, para aumentar ainda mais caso alguma coisa aconteça. E uma parte, inevitavelmente, eu decidi que tem que ir para dólar. A gente tem que ter alguma coisa em dólar. Né? Eu concordo. Tem $1, tá? Pode ser ou via investimento lá fora, ou até empresas brasileiras que são dolarizadas, que acabam por vender suas mercadorias e aí tem receita em dólar. Então, a gente está falando sobre carteira à prova de crise, dólar é uma boa proteção, é um bom hedge para sua carteira à prova de crise.